Boa noite a todos. Boa noite com cara de tarde, né? Que Jesus nos ilumine, nos proteja, né? Neste momento em que nos reunimos aqui. Hoje, então, faremos um estudo em torno da prece, em torno da oração, né? Então, vamos tentar responder, né, algumas questões em torno desse abençoado recurso que Deus nos dá, né, nos oferta, recurso poderoso que todos nós temos e que acredito que fazemos pouco uso, né, ou subestimamos esse poder que temos em nossas mãos, né? Então, algumas questões que podem vir, né, em nossas mentes, no pensamento de alguém quando se fala em oração, né? Então, qual é o conceito, né? O que significa prece? Né? O que quer dizer uma oração? Né? Qual é a finalidade de uma oração? Né? Para que serve uma oração? E por quem eu posso orar? Né? Por quem? Eu posso orar por mim? Né? Pelos outros? E como devo orar? Será que existe uma fórmula? Né? Será que existe um posicionamento? Né? Uma fórmula ideal? Né? Um local? Será que se eu estiver em um templo religioso ou em uma determinada, nesse posicionamento, essa minha prece ela vai ter um alcance maior? Né? E será que Deus sempre atende às nossas preces? Né? Às vezes a gente sente essa dúvida, não é? Será que estamos sendo ouvidos? Né? Será que a prece, como nosso irmão André comentou no início, né? Será que uma prece coletiva ela é mais poderosa do que a minha prece individual? Então são algumas questões que vamos buscar, né? Vamos refletir aqui esta noite. Então vamos lá. Qual é o conceito de prece, né? Quando nós recorremos ao dicionário, vamos ler lá que prece é um ato de adoração. E quando a gente fala em adoração, a gente lembra que é uma das leis morais que está lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, né? Uma das leis morais, leis divinas, leis naturais, é a lei de adoração. Então, se queremos estudar, né, com mais profundidade em torno da prece, recorremos então à lei de adoração. Então, no dicionário, encontramos assim: é o ato religioso pelo qual os homens dirigem súplicas, agradecimentos ou louvores a Deus. Sinônimo de reza, sinônimo de oração. E aqui eu já quero, né, observar sinônimo de reza e de oração. É possível que encontremos, às vezes, algumas pessoas que possam, de repente, diferenciar esse conceito, né? Dizendo que oração significa algo, que reza significa outra, né? É Haroldo Dutra, que ele sempre comenta nas palestras dele, né, que nós somos muito presos às denominações, aos nomes, né? E nos distanciamos da essência, nos distanciamos da ideia. Quantos desentendimentos, quantas contendas, né? Quantas brigas religiosas, por exemplo, se dão simplesmente por conta das denominações, né? Em uma religião se acredita, se prega, se estuda uma ideia com um nome, e em outra religião se estuda a mesma ideia, a mesma essência, mas com outro nome. E aí, aparentemente, nos desentendemos, né? Mas a essência é a mesma. E nós brigamos, né? Por conta do nosso orgulho de casta, né? Isso vem de muito tempo, né? Nosso orgulho de classe, né? Aquela nossa identificação, né? Não, a minha religião que é a correta, né? A minha classe, né? A minha nação é que está acima, né? E a do outro está errada. O orgulho, né? O orgulho de classe ainda.
Então, nos distanciamos, mas vamos perceber que a ideia, a essência é a mesma. Por isso que quando eu falo oração, reza ou prece, estamos falando do mesmo recurso, da mesma ferramenta que Deus nos concede, né? E quando recorremos ao Livro dos Espíritos, lá na questão 659, né? Que está dentro dessa lei de adoração. A pergunta é: a prece é um ato de adoração? Aliás, a resposta, né? A prece é um ato de adoração. E a espiritualidade, os benfeitores espirituais, eles afirmam, eles esclarecem que pela prece, por intermédio da prece, podemos pedir, agradecer e louvar. E eu sou até repetitivo, né? Eu já falei isso aqui, que algo me diz que geralmente a gente fica somente no pedir, né? Vocês concordam? Né? Sempre estamos pedindo, né? Raramente agradecemos ou louvamos, né? Mas os espíritos esclarecem que pela prece podemos fazer essas três coisas, né? E é natural pedir, né? Pela nossa condição, e aí eu estou aqui, né, numa casa onde a mentora é Joana de Ângeles, e é a ela, né, é ela que diz que nós somos crianças espirituais, né, ainda engateando na compreensão da lei divina, não é? Então é natural, né? Pela nossa condição, ainda, né, somos espíritos muito infantis ainda, né? Estamos longe do nosso objetivo maior. Então, vamos pedir em muitos momentos. Não há problema algum nisso, né? Mas é recomendável, né? É de bom tom que possamos agradecer, porque nós recebemos. Pode ser que muitas vezes não vamos receber aquilo que pedimos da forma como nós imaginávamos, né? Ou, de repente, conforme os nossos caprichos, não é? Mas Deus sempre nos atende, né? Não conforme eu julgo, né, merecer, mas da forma como eu necessito. Não vou nem usar a expressão como eu mereço, mas como eu necessito, né? E muitas vezes, lá na frente, a gente olha para trás e a gente percebe, não é? Poxa, realmente aquilo não era o melhor para mim. Aquilo que eu queria tanto, que eu pedia, né? E muitas vezes até as lutas, as dores, as dificuldades, lá na frente, vamos observar que elas fizeram parte de um processo de amadurecimento, de um processo de crescimento, que sem aquela situação nós não tínhamos, né, crescido, né, não tínhamos amadurecido o suficiente. E por quem eu posso fazer uma oração, né? Posso fazer pelos outros, né? Por um ente querido, um amigo, um familiar, que de repente está passando por uma situação, né? Uma dificuldade. Posso orar por mim mesmo, né? Posso orar pelos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual, né? E Jesus afirmou que as nossas preces sempre são atendidas, né? Bata a porta e ela vos abrirá. Peça, né? E receberá, né? Estou esquecendo de passar aqui, né? Para que serve a prece, né? A prece, ela vai nos socorrer em muitos momentos naquela situação em que, e essa situação ela é recorrente, que nós não sabemos como agir, né? E em alguns momentos nós passamos por isso. A gente não sabe o que dizer, a gente não sabe como agir, não é? Nos sentimos insuficientes, sem a capacidade de resolver aquela situação, aquela limitação, né? Aquele problema. Então, quando recorremos à prece, com certeza
seremos auxiliados de alguma forma. É aquela pessoa que chega naquele momento e nos dá um conselho, nos dá um direcionamento, né? É aquela calma que de repente, né, necessitamos para enfrentar, aquela serenidade para enfrentar aquela turbulência, aquela situação, né? Aquele saber que, por mais difícil que seja, essa turbulência, ela vai passar, não é? Já falamos, né, por quem podemos fazer uma oração e como devorar. E aqui eu trouxe algumas referências do Evangelho, né, do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, né, nos versículos 5 a 8, vamos encontrar a passagem que o nosso irmão André, né, leu e comentou aqui, sobre a recomendação de Jesus que quando recorrermos à oração, para entrar no silêncio, né, da nossa intimidade, do nosso quarto, podemos interpretar esse quarto, essa individualidade, né, sozinho, como a nossa intimidade, né, como o silêncio do nosso coração, né? E aí ele recomenda para entrarmos para o nosso quarto, para falarmos pouco e falarmos com sentimento. Porque quando eu empreendo, né, quando eu coloco a minha energia, o meu sentimento na minha prece, essa prece, né, ela vai ter um alcance maior, né? Eu até esqueci de comentar aqui, no início, essa frase que eu achei belíssima, né, que acredito que ilustra muito bem esse tema. A prece é uma das mais belas expressões da alma humana, né? Então, às vezes, a gente pensa que a gente não tem nenhuma habilidade, né, de pintar um quadro ou de tocar um instrumento, né? Mas todos nós temos a capacidade de fazer uma oração com sentimento. E muitas vezes nós achamos que para fazer uma prece, né, para fazer uma oração, ainda mais quando estamos em público, né, que temos que usar palavras bonitas, não é? E aí, quando estamos participando dos estudos, muitas vezes amigos, irmãos, colegas, né, ficam intimidados, né, ficam envergonhados. Mas eu não sei fazer uma prece, né, uma prece bonita. Por quê? Porque acha que a prece eficaz, a prece eficiente é usar palavras bonitas. E não é. A melhor prece é aquela prece que eu coloco o meu sentimento, né? Eu esqueci de falar no início também sobre o tema, né? Preces inteligíveis. Esse termo inteligíveis significa compreensíveis, né? Mas nesse contexto que estamos estudando aqui hoje, estamos falando aqui, vamos interpretar esses inteligíveis como coerentes, certo? Então, a minha prece, a minha oração, ela deve ser coerente. Coerente com o quê? Coerente com o meu sentimento, coerente com o esforço que eu empreendo, né, no meu dia a dia, no cotidiano, para que aquela minha prece possa ter efetivamente um alcance maior. E eu estava comentando, né, quando falava sobre esse assunto, que eu participo de um estudo virtual do Livro dos Espíritos, né, e muitas vezes é um estudo de uma hora e meia, né, com alguns amigos lá do Senol, e muitas vezes ficamos apenas em uma questão de O Livro dos Espíritos. Às vezes um parágrafo de uma questão, né, porque vamos nos aprofundando, né, cada um fala, né, isso que é a riqueza do estudo em grupo, né, porque sozinho jamais iríamos nos aprofundar. Sempre, né, o olhar muito peculiar, muito único, né, de cada um, consegue perceber algumas nuances, né, algumas mensagens que estão ali implícitas, né, estão nas entrelinhas que a gente não percebe, né? E aí uma vez estávamos nesse grupo e eu falava
sobre aquele momento que que a gente se deita, né? E geralmente se recomenda fazer uma prece antes de dormir, né? E eu escuto, né? Eu já falei muitas vezes que muitas vezes a gente vai se deitar e a gente está tão cansado, né? Com tanto sono que a gente começa a fazer às vezes um Pai Nosso, né? E a gente nem chega no Amém e já adormece, né? E a gente fica se culpando por isso, né? Quando muitas vezes a gente esquece, quando a gente não faz, né? E aí eu estava levantando essa questão e um amigo lá me socorreu, né? Graças a Deus, e ele lembrou, né, sobre essa coerência que temos que ter, e ele falou assim, olha, a prece mais importante é a prece que nós realizamos ao longo do nosso dia. Porque não adianta eu passar o dia, né, com turbulências, com as minhas impaciências, né, nervoso, né, agitado, né, sendo descortês, né, maltratando o meu semelhante, né, a menor contrariedade, né, eu agir com ignorância, né, ser invigilante ao longo do dia e achar, né, que basta fazer uma prece antes de dormir e que está tudo resolvido. Muitas vezes nós agimos assim ao longo da nossa caminhada. Buscamos esses atalhos achando, né, não, eu vou fazer isso aqui, né? Eu sei que é errado, mas não é tão errado assim, né? Não, eu faço uma prece antes de dormir e está tudo bem, está tudo resolvido. Não que a minha prece, né, ainda que eu tenha um dia agitado assim, e faça essa prece antes de dormir, não que ela não tenha algum valor. Sempre tem. Mas é preferível que eu passe o dia, né, buscando me equilibrar, buscando conter as minhas más inclinações, os meus impulsos, e não fazer uma prece antes de dormir, do que o contrário, não é? E aí muitas vezes nós esquecemos disso. É claro que se eu me esforço ao longo do dia, né, em ser mais paciente, em olhar para aquela pessoa que eu estive, né, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que eu tratei, né, no caixa do supermercado, na fila do banco, né, da padaria, a forma como eu me portei, e como eu tratei, como eu enxerguei o outro, né? Se eu me esforcei em praticar o bem, aquele bem ou amor que eu já sou capaz de colocar em prática, e aí ao final do dia, né, apesar de todas as dificuldades, de todas as turbulências, de todas as lutas, de todas as dores, eu ainda faço uma prece e agradeço, né, por ter vencido mais um dia. É claro que essa é a condição ideal, né? Mas muitas vezes queremos recorrer a essa ferramenta como um remédio, né, na ilusão que vamos resolver tudo, que podemos continuar sendo quem nós somos, né, e buscar esses atalhos. No Evangelho de Marcos 11, 25 e 26, ele fala sobre o perdão. E Jesus falou, né, incansavelmente sobre a necessidade do perdão. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes, 7 vezes, né? E até hoje tem gente fazendo as contas, né? Quantas vezes? Olha, eu já perdoei o meu marido, a minha companheira, muito mais do que isso, né? A gente pensa assim. Só que o significado das palavras de Jesus, né? Porque quando a gente quer seguir o sentido literal, a gente vai cair em erro. O que Jesus está passando para nós, que a necessidade do perdão, ela é infinita. É 70 vezes 7 cada erro, né? Mas o sentido é que não tem. Eu preciso perdoar, nós precisamos perdoar aquele que nos ofende, aquele que vai nos magoar, quantas vezes forem necessárias. Porque nós vamos ferir corações também. Nós vamos lesar o coração alheio. E é por isso que estamos aqui, encarnados, para aprendermos a amar. Esse é o nosso maior objetivo. Ainda não vamos amar como Jesus.
Ainda não vamos amar como uma irmã Dulce, como uma Madre Teresa, como um Gandhi, como um Chico Xavier. Mas cada um aqui pode amar, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que já conseguiu construir dentro de si. E no Evangelho, e aí um outro ponto, né? Sobre essa questão do perdão, que lemos, né, estudamos no Evangelho de Marcos, que ele diz assim, né? Como é que eu posso pedir perdão pelas minhas faltas a Deus, sendo que eu olho para o lado e a menor contrariedade, eu já sou implacável, cruel, né? Inflexível com aquele que me fere, né? Então é uma incoerência. Então, quando falamos sobre preces inteligíveis, estamos falando de preces coerentes, né? O meu sentimento, e eu não estou falando aqui que seremos, mais uma vez, né? Nenhum de nós, ou a maioria de nós, né? Ainda não temos condições de agir como esses espíritos, né? Missionários que passaram por aqui. Esses mencionados aqui. Né? Mas eu tenho me esforçado, eu tenho me empenhado minimamente, né, para que as minhas orações, as minhas preces, estejam coerentes, estejam vinculadas, né, ao meu comportamento, ao meu esforço. Eu tenho me esforçado, né, um pouco a mais, para que então eu possa, né, no momento de oração, possa rogar esse auxílio, esse socorro, né? E por fim, né, dessas referências, no Evangelho de Lucas 18, né, 9 a 14, ele vai falar sobre os dois homens que sobem ao templo para orar, né? O fariseu, né, que cumpria todas as regras religiosas, né? Realizava os sacrifícios, né? Pagava o dízimo em dia, né? Ele sobe ao monte lá, né? Ele sobe ao templo e aí fica se vangloriando. Oh Deus! Né? E fica se comparando. Eu fiz a minha parte, eu faço a minha parte, diferente, né, daquele publicano que faz isso e aquilo, né? O outro homem, né, diz no Evangelho de Lucas, que é o publicano, ele fica envergonhado até de olhar para cima, né? E ele roga a Deus, meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Quem vocês acham que teve uma prece, que teve um alcance maior? A do publicano, que colocou o seu coração, colocou o seu sentimento, não quis se colocar em evidência, né? Mas estava ali conversando com Deus. E essa é a postura que temos que ter. Não precisamos de usar palavras bonitas, né? Mas sim conversar com Deus, o nosso vocabulário. Às vezes eu não preciso nem verbalizar. Às vezes o meu sentimento sincero. Porque eu posso estar ali, recolhido, em silêncio, não é? E posso estar com pensamento como esse fariseu. Não posso. Eu posso estar pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou ganhar amanhã, né? Eu posso estar me comparando. Ah, mas por que ele tem e eu não tenho? Né? Mas por que isso? Amanhã ele vai ver, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Ou eu posso estar ali em silêncio, recolhido e conversando com Deus. Ainda que intimamente, ainda que no silêncio da minha alma, no sofrimento, mas eu me coloco ali rogando esse auxílio e Deus vai te ouvir. Né? E aí, será que Deus sempre atende às nossas orações, né?
Porque muitas vezes achamos que a oração é uma fórmula mágica, né? E aí vamos perceber religiosos, isso de qualquer religião, né? Que, por exemplo, vai fazer uma prova de concurso público ou um processo seletivo qualquer, né? Ah, mas eu sou filho de Deus, né? Então Deus há de me ajudar, porque Ele não vai me desamparar, né? Mas aí eu não peguei nenhuma folha, eu nem li, eu não sei nem do que se trata aquela prova. E o outro candidato, né? Que às vezes nem acredita em Deus. Às vezes se diz ateu. Mas a menor oportunidade ele vai socorrer alguém. Não porque ele quer mostrar que ele é bom. Porque simplesmente ele é. Ele faz o bem espontaneamente. E aí ele estudou, ele se sacrificou, ele deixou de ir para muitos aniversários, muitos churrascos, muitos eventos, né? Deixou o celular de lado, né? Eu sei que é algo que ninguém usa aqui, né? Ninguém é preso a essas modernidades não, né? Rede social, que é isso, né? A gente nem olha para isso, né? Mas eu chego lá na prova, não, mas eu faço palestra, né? Então Deus vai me ajudar. Eu estudo, né? Eu leio a Bíblia. Cada um vai usar o seu argumento, né? Mas não fez o devido esforço, né? Para que no momento, né? Na hora do branco, a espiritualidade, o anjo da guarda, o espírito protetor, né? Ou o Espírito Santo, conforme a fé que cada um professa, né? Possa encontrar alguma bagagem, né? Algum recurso construído ali e possa se aliar e possa, né, socorrer. Mas se eu não busquei nada, se eu não construí, se eu não coloquei nada aqui dentro, como é que a espiritualidade, ou quem quer que seja, vai nos socorrer, né? Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso construir. Isso é apenas um exemplo simples, mas que podemos aplicar para toda a nossa vida, não é? Então, Deus sempre atende às nossas orações. Não conforme os meus caprichos, mas conforme as minhas necessidades. Porque Ele sabe, de fato, o que realmente nós necessitamos, né? Então, a prece, a oração, ela não substitui o esforço pessoal, mas ela vai nos fortalecer, ela nos dará força, coragem, serenidade, sabedoria para que possamos enfrentar essas lutas, esses obstáculos, certo? Preces inteligíveis, né? A prece só tem valor quando compreendemos o que dizemos, né? E aí Paulo, lá em 1 Coríntios, ele afirma que se não compreendemos aquilo que, né, que estamos dizendo, que estamos verbalizando ou pensando numa prece, agimos como bárbaros, né? Eu estou com o pensamento longe, né? E aí eu faço uma prece decorada, né? E delego aquilo que cabe a mim fazer para que Deus, a espiritualidade e os céus resolvam, né? E aí, quando falamos em prece decorada, não estamos tirando mérito de maneira alguma. Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Mas se eu faço o Pai Nosso sentindo cada palavra, e aí vamos perceber lá, né, sobre a necessidade de perdoar, assim como nós queremos que nós sejamos perdoados, não é? Vamos encontrar no Pai Nosso essa coerência, essa necessidade de termos coerência, não é? E aí Kardec reforça que a prece ela só tem valor quando o nosso pensamento, né, o nosso sentimento está unido às nossas palavras.
Né? Porque uma coisa é eu falar, verbalizar, pensar e, né, como eu disse, e delegar. Outra coisa é eu me esforçar, me empenhar naquela direção. Palavras sem entendimento não tocam o coração, né? E Jesus também afirmou que onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Porque quando nós colocamos a nossa energia, o nosso sentimento, a gente, né, quando é algo que a gente gosta, a gente se esmera, não é? Seja o que for, a gente se esforça, a gente se empenha. Não é assim quando estamos apaixonados? Apaixonados por uma pessoa, apaixonados por uma atividade, a gente gasta o nosso tempo, né? A gente tem zelo, a gente tem cuidado, né? Então, qual é o sentimento, qual é o cuidado que eu tenho tido no momento de fazer uma oração? É de maneira protocolar, de maneira automática, né, para que Deus resolva? Ou é essa busca para que eu possa me integrar naquilo que eu estou buscando? O valor da espontaneidade numa prece, né? Muitas vezes vamos repetir palavras sem nenhuma reflexão, né? E muitas vezes oramos por hábito, por medo e até por obrigação. Olha aí, né? Chegou a hora de dormir, eu tenho que fazer a prece ali, né? Ainda que eu esteja com pensamento no boleto que eu tenho que pagar amanhã, né? Mas eu não escuto muitas vezes o que eu estou pensando, o que eu estou pedindo, ou o que eu estou agradecendo ou louvando, porque muitas vezes eu faço de maneira automática, né? E Deus não se comove com quantidade, mas com sinceridade. Se eu estou colocando o meu coração ali, né? Então, a repetição sem consciência, ela não educa o espírito, né? E nem transforma o nosso coração. Deus vê a sinceridade, não a forma, né? E aí, quando falamos de forma, né? Existe algum posicionamento especial? Será que se eu fizer uma prece sentado, deitado, de joelhos, com os olhos fechados, de cabeça para baixo, isso faz diferença, né? E aqui temos que falar, temos que ter todo respeito às crenças de cada um, né? Porque muitas vezes eu posso fazer a minha oração de joelhos, e ali, naquele momento, eu estou com o sentimento, né, de querer, né, me sentir submisso à vontade de Deus, né? E isso deve ser respeitado. É o sentimento que eu estou empregando ali, né? E cada um vai professar, né, vai verbalizar e vai agir, vai colocar essa forma naquilo que acredita. Mas a doutrina espírita, né, vem nos esclarecer sobre essa realidade do sentimento, né? Que ainda que eu esteja com os meus movimentos completamente limitados, tolhidos, né, o meu pensamento é livre. O meu sentimento ninguém segura, não é? Então eu posso estar em qualquer posição, que eu posso fazer uma prece me conectando com Deus, conversando com sinceridade com Deus. Então, prece, né? A verdadeira prece é uma conversa, né? Orar é conversar com Deus. Mais uma vez, não precisamos de palavras bonitas, rebuscadas, né? De repente eu chego aqui e faço uma prece, né? E aí vocês vão falar, nossa, mas como o Fábio faz uma prece bonita, né? Um dia eu quero fazer uma prece dessa, né? Isso não é o mais importante. E muitas vezes agimos assim para impressionar, como o fariseu, né? Que fez uma prece para se colocar em evidência,
né? E foi Jesus também que afirmou que a mão direita não, né, que a mão esquerda não saiba o que dá à direita. Porque se você agir assim, você já está recebendo a sua recompensa. E ainda bem que nenhum de nós aqui, nesta sala, fazemos isso nas redes sociais. Não é? Não mostramos nada, nunca nos colocamos em evidência. Eu tenho certeza disso. Estou falando aqui apenas para a gente refletir, né? Não exige palavras difíceis, mas verdade, coerência interior, coerência íntima, né? Então, o essencial é eu entender o que eu estou pedindo, sentir o que eu estou rogando, né? Então, alguns exemplos práticos, né? A gente fica aqui falando. Vamos buscar alguns exemplos aqui para que a gente possa se identificar, né? Alguns exemplos práticos aqui do nosso cotidiano. Agradecer em silêncio, né? É aquilo que nós falamos. Olha, apesar daquele dia difícil, né? Eu recebi uma bronca do meu chefe, né? Tive um dia daqueles. Mas, apesar de tudo, eu consegui passar pelo dia de hoje, né? Agradecer em silêncio. Silenciar diante da dor, né? Olha, eu não entendo, não sei por que eu estou passando isso, mas eu confio. Eu sei que Deus está cuidando de tudo e que isso também vai passar. Porque nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, ela permanece eternamente. Nenhuma turbulência, nenhuma tempestade. Porque o sol sempre volta a brilhar. Por mais difícil que seja, né, acreditarmos nisso, e quando estamos mergulhados na dor, é muito difícil nos apegarmos a essa ideia. Refletir antes de agir, né? Quantos crimes, quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se, né, inspirássemos, respirássemos alguns segundos, contássemos, o famoso contar até 3, 10, né? Quantos crimes seriam evitados se nós apenas respirássemos? Haroldo Dutra, né, juiz de direito, ele conta que uma vez estava julgando um homem que tinha tirado a vida de outra pessoa numa briga de trânsito. E era um homem de bem. E esse homem chorava na frente dele, falava assim: doutor, foi um impulso de 1 segundo. Eu acabei com a minha vida. Aí o Haroldo Dutra fala, né? Ali eu não podia falar para ele que ele não acabou só com a vida, né? Ele acabou com 3 vidas dele, né? Porque ele já comprometeu a essa, a próxima e a outra, né? Porque isso já vem a obsessão, vingança, né? Aquele resgate. Então, muitas vezes, nós comprometemos algumas existências, né? Porque até resolver tudo leva um tempo, não é? Então, é a vigilância, o autocontrole, né? O esforço moral diante de uma situação. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto do Espírito Lázaro, a lei de amor. E Lázaro, e eu lembro muito bem desse texto, porque foi a primeira palestra espírita que eu fiz. E Lázaro ele fala sobre a lei de amor, está falando sobre a lei de amor. E ele fala que nós, homens, né, no nosso início, que nós possuímos apenas instintos. Aí a gente vai avançando e passamos a ter sensações. A gente avança um pouco mais e passamos a ter sentimentos. E aí ele conclui, né, que o ponto mais alto dos sentimentos é o amor. Ele está falando sobre a lei de amor. E aí ele diz, e eu não quero desanimar ninguém aqui, por favor. Ele diz que nós estamos mais próximos, ligados aos instintos, ao início, do que a nossa meta, que é o amor, né? Se alguém tem dúvida disso, e se alguém sair ali, imaginemos, a gente sai ali na rua e alguém passa e dá um tapa na nossa cara. Nós vamos agir por instinto ou por amor?
Não precisa responder. Só reflitam, né? Então, os instintos ainda falam mais alto em nós, né? E não precisa de nenhum tapa na cara não, viu? Às vezes dentro de casa, né? Aquele olhar torto, né? Aquela fera enjaulada, né? Sai de dentro de nós. E os instintos, muitas vezes mais primitivos, nos dominam. Respeitar o outro em vez de julgar, né? Então o outro ainda não é como eu esperava, como eu também não sou para ele, né? Estamos todos em construção, né? Trabalhar com honestidade, né? É aquele momento que estamos lá no nosso trabalho, sozinhos, né? Mas ninguém está vendo, mas eu vou agir corretamente. Trabalhar com honestidade. Pedir força, não privilégios. Pedir força para estudar e não privilégios, né? Que Deus me conceda a aprovação naquele concurso, ainda que eu não tenha feito o menor esforço, né? Então eu preciso pedir força, não privilégios, porque não existe privilégios na lei divina. Porque tudo que vem de Deus faz parte de uma justiça infinita. Cuidar de alguém com amor, né? Então, a caridade vivida é uma prece permanente, como ensina a doutrina espírita. Buscar o autoconhecimento, como recomenda Santo Agostinho lá na questão 919. Faça como eu, né, enquanto entre vós vivia. Todas as noites eu fazia uma análise do como foi o meu dia. Eu destratei alguém? Eu fui mal educado, grosseiro com alguém? E é melhor que façamos essa autoanálise diariamente. Porque às vezes a gente esquece o que nós fizemos ontem, né? O que nós fizemos lá no mês de janeiro de 2025. Né? A gente vai deixando para lá. Então é melhor que a gente faça diariamente. Então, onde eu posso melhorar amanhã? Eu não vou buscar ser melhor que o outro. Eu vou buscar ser melhor do que eu mesmo. Né? E aí uma lição de Irmão X, Humberto de Campos, né? Do livro Cartas e Crônicas, no texto Preces Inúteis. Ele fala sobre espíritos que oraram muito na terra, né? Fizeram longas preces, né? Preces bonitas, palavras rebuscadas, né? Usavam belas palavras religiosas, conheciam, né, a Bíblia, né, de ponta cabeça, sabia de cor, né, todas as questões de O Livro dos Espíritos, né? E esses espíritos, quando retornaram à pátria espiritual, né, eles perceberam que não transformaram a oração em atitude. E aí eles se surpreenderam, né, ao retornar e perceberam que a prece sem vivência é som vazio. Perceberam que palavras elevadas não substituem ações corretas. Que a verdadeira oração precisa ser confirmada pela conduta diária. Né? Então, são as lições que Irmão X, né, com Humberto de Campos, vem nos passar. Então, a oração, ela não vai modificar o nosso caráter. É necessária essa coerência. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte. Faça a sua parte que o restante virá. Né? A prece não substitui o esforço pessoal, né? Ela nos fortalece para continuarmos, para agir. Porque Deus inspira, Deus fortalece, Deus ampara, mas Ele não faz aquilo que nos cabe. Muitos ainda estão buscando um Jesus Salvador, mas
o Jesus que a doutrina espírita nos apresenta é um Jesus libertador. Ele não vai nos carregar nos braços. Ele vai nos guiar, nos intuir e vai falar: levanta-te e siga. Sofrimento e felicidade. Quando estivemos aqui a última vez falando sobre felicidade, né, como uma construção interior. A prece ajuda a compreender as nossas lutas, mas ela não vai nos livrar do que temos que passar. E a felicidade é uma construção interior, né? A prece inteligível, ou seja, coerente, ela vai nos auxiliar a compreender o sofrimento como uma ferramenta de crescimento, né? Ela não vai eliminar as provas que temos que passar, mas ela vai nos fortalecer para que possamos enfrentá-las, né? Então, a felicidade verdadeira, ela não é a ausência de dor, mas a consciência tranquila ante as leis divinas. Então, algumas orientações práticas, né? Estamos avançados aí no horário. Orar com simplicidade, não é? Compreender, né? Pensar e sentir aquilo que se pede. Viver, né? Ou seja, agir de acordo com o que se ora. Né? Precisamos dessa coerência, né? Então, quais as conclusões que nós podemos tirar desse estudo em torno da prece? Que nossas preces sejam vivas, né? Que a prece verdadeira, ela primeiro nos transforma, para então possamos seguir adiante, né? Quando compreendemos o que oramos, passamos a viver melhor. A prece inteligível educa, consola e ilumina. Por isso, aquela frase, que a prece é uma das mais belas expressões da alma humana. Ela nos transforma em homens de bem, que é a nossa finalidade aqui. Eu quero finalizar, né, esse estudo lembrando da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Porque se estudamos a doutrina espírita e enxergamos a caridade como a bandeira que temos que levantar, caridade moral, caridade material, né? Devemos nos recorrer a essa questão. Qual é a questão 886? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É como Jesus entendia a palavra caridade. E que Jesus nos ilumine, nos proteja, abençoe a nossa semana, o nosso ano, né, que está iniciando. Nós ainda necessitamos desses ciclos, né? Porque algumas coisas não vão mudar se nós não mudarmos aqui. Uma amiga querida lá do Senal, ela fala assim: os anos sempre são bons, nós é que nem sempre, né? Então que nós nos esforcemos, né, para que possamos, né, para que sejamos melhores nesse novo ciclo que iniciamos. Que Jesus nos ilumine.